Você já parou para pensar qual é o verdadeiro papel do Congresso Nacional na sua vida? Muitas vezes a gente escuta falar sobre a Câmara dos Deputados, sobre o Senado Federal, e quase sempre isso aparece na TV associando a polêmicas, escândalos ou votações polêmicas. Mas no fundo, poucos entendem de fato como essas duas casas impactam diretamente o nosso dia a dia. O preço da gasolina, a qualidade da educação, os investimentos em saúde, os impostos que pagamos e até o futuro da economia do país. Tudo isso passa, de alguma forma, pelas decisões tomadas dentro do Congresso Nacional. E no vídeo de hoje, nós vamos entender juntos o que é o Congresso Nacional, qual o papel dos deputados e senadores, quais os riscos de eleger pessoas despreparadas, os benefícios e malefícios que essa instituição traz para a população e, no final, você vai descobrir quanto custa o Congresso Nacional por cidadão brasileiro. Eu garanto que esse número vai te surpreender. O Congresso Nacional é o coração do poder legislativo no Brasil. Ele é formado por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares, eleitos a cada 4 anos. Eles representam o povo, ou seja, cada deputado é a voz de uma parte da população brasileira dentro de Brasília. Já o Senado Federal é formado por 81 senadores, 3 de cada estado brasileiro, eleitos para mandatos de 8 anos. Eles representam os estados e o Distrito Federal no equilíbrio político do país. Podemos dizer de forma simples que a Câmara representa a vontade da população e o Senado garante o equilíbrio entre os estados. É como se fossem duas lentes diferentes, olhando para os mesmos problemas, mas com perspectivas complementares. E afinal, o que fazem deputados e senadores? A principal função deles é legislar, ou seja, criar e aprovar leis que vão organizar a vida do país. Mas não para por aí. Eles também têm a função de fiscalizar o poder executivo, o presidente da República, seus ministros e órgãos públicos. Isso significa que eles podem cobrar explicações, abrir investigações e até instaurar CPIs, Comissão Parlamentar de Investigação. Outra função central é aprovar o orçamento da União. Ou seja, eles decidem para onde vai o dinheiro dos impostos que você paga todos os meses. Além disso, o Congresso é quem autoriza empréstimos internacionais, tratados, declarações de guerra e até processos de impeachment. Em outras palavras, se a gente fosse comparar com a nossa vida pessoal, seria como dar a alguém o poder de administrar o nosso salário e, ao mesmo tempo, fiscalizar se estamos usando bem esse dinheiro. É aqui que mora um grande risco. Quando elegemos pessoas despreparadas, descomprometidas ou até corruptas para ocupar essas cadeiras, todo o país paga a conta. Eles podem aprovar leis ruins, que travam o desenvolvimento, podem criar mais gastos desnecessários e aumentar privilégios próprios. Podem também travar reformas que são essenciais para melhorar a economia e a vida da população. Isso gera instabilidade política, crise econômica e falta de confiança no Brasil, tanto por parte dos investidores quanto do próprio povo. É como se a gente entregasse a direção de um avião cheio de passageiros para alguém que nunca pilotou antes. O risco de desastre é enorme e quem sofre são todos os brasileiros. O Congresso Nacional pode ser tanto um grande aliado quanto um enorme problema para os brasileiros. Vamos começar pelos benefícios. É no Congresso que nascem leis que ampliam direitos, como programas de saúde, melhorias na educação e garantias sociais. É também lá que se fiscaliza o governo, evitando abusos de poder. Deputados e senadores têm o papel de representar nossas vozes e lutar por investimentos que chegam aos municípios, como hospitais, estradas e universidades. Mas também existem malefícios. Muitas vezes o Congresso aprova medidas que beneficiam mais os parlamentares do que o povo,
Escândalos de corrupção, privilégio e troca de favores políticos acabam se tornando rotina. Além disso, disputas internas podem travar pautas importantes para o país, deixando milhões de brasileiros sem soluções urgentes. Ou seja, o Congresso pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social, mas também pode se tornar um obstáculo quando não funciona da maneira que deveria. E quanto custa o Congresso Nacional para os brasileiros? Estima-se que cada parlamentar, seja deputado ou senador, custe em média cerca de 41 milhões de reais por ano. Esse valor inclui salários, assessores, verbas de gabinete, passagens, auxílios e toda a estrutura de funcionamento. Somando tudo, o Congresso Nacional custa ao Brasil algo em torno de 10 a 12 bilhões de reais por ano. E o que isso significa no bolso de cada um de nós? Significa que cada cidadão brasileiro paga, em média, algo entre 60 e 70 reais por ano para manter a estrutura do Legislativo Federal. Pode parecer pouco se olharmos apenas o valor individual, mas quando multiplicamos isso por mais de 200 milhões de brasileiros, o montante é gigantesco. É como se cada brasileiro comprasse todos os anos uma pizza de tamanho médio apenas para sustentar o funcionamento do Congresso Nacional. O Congresso Nacional do Brasil tem um peso enorme no presente e no futuro do nosso país. Ele pode ser um espaço de avanço social, desenvolvimento econômico e fortalecimento da democracia, mas também pode se tornar um fardo pesado quando ocupado por pessoas despreparadas, descomprometidas ou movidas apenas por interesses próprios. Por isso, nas próximas eleições é fundamental pensar com atenção em quem colocamos lá. Afinal, são esses representantes que vão decidir as regras do jogo que todos nós temos que jogar. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor a importância do Congresso Nacional, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Assim você me ajuda a levar esse conhecimento para muito mais brasileiros. Até o próximo vídeo.